Galera, finalmente chegou na Prime Video, dublado, legendado, também a série do Daryl Dixon, a primeira temporada. E assim como eu fiz lá com a série do Negan e da Maggie, né, Dead City, eu prometi que quando lançasse no Brasil, a gente ia republicar as análises episódio por episódio, que a gente já fez quando saiu nos Estados Unidos, mas tô trazendo de volta aqui conforme prometido, vou pagar essa promessa aqui. Galera, hoje é a vez de você assistir a análise do quarto episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon, a primeira temporada. Curte aí. Galera, hoje é dia da gente falar de novo da série Daryl Dixon, spin-off do universo The Walking Dead. Chegamos no quarto episódio chamado La Dame de Fer, ou a Dama de Ferro, a Mulher de Ferro. Quem é exatamente a Dama de Ferro a qual o título se refere? E afinal de contas, o Lohan, ele é o Messias por quê? Ele é imune ao vírus? Ele é imune aos zumbis? Sim ou não? Então vem comigo, porque depois da vinheta a gente vai destrinchar todo o episódio. É agora! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muro e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Se é tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e considera deixar aqui a tua inscrição para fazer parte da família. É uma satisfação ter você por aqui. Junto com toda a galera que tá desde o começo, manda ver nesse like que, nossa, como ajuda o trabalho da gente, beleza? Bora pra análise do vídeo, quarto episódio de Daryl Dixon. Dos 4 episódios até agora foi o pior dos 4 episódios dessa série. Uma série que tá boa, tá andando bem. A gente teve um primeiro e segundo episódios interessantes com bons avanços, um terceiro já que deu uma pisadinha no freio, mas esse quarto episódio praticamente não andou nada. Bom, o episódio começa exatamente da onde tinha parado o último episódio, uma continuação direta com o Daryl caindo lá do telhado, o chão cedeu, o telhado se abriu, um buraco, o Daryl caiu. E a gente já vê ele acordando num corredor, né, com uma faca na mão ali, andando, e de repente em meio a esses corredores ele esbarra numa grade. E ali ele vê o Lohan. Ele desesperadamente chama pelo Lohan, porque uma pequena hordinha de zumbis está se aproximando para atacar o Lohan, é o que o Daryl pensava. E o Lohan faz aquele gesto de que está em oração, rezando. Os zumbis cercam totalmente o Lohan, mas depois seguem o seu caminho sem fazer um arranhão no Lohan. Aí você pode dizer, tá aí, o milagre tá provado, o menino é diferente, o menino é sobrenatural. Mas não, tudo não passava de um devaneio da cabeça do Daryl, que estava desacordado depois da queda. Quando o Daryl volta a si, ele tá numa espécie de uma piscina, sei lá o que é ali, com os zumbis saindo de dentro dessa piscina para atacar eles, né? Um momento tenso ali, mas o Daryl sai dali, busca fôlego e segue seu caminho atrás de Isabelle e atrás do próprio Lohan, que está escondido nesse momento. Agora, esse devaneio, ele não foi à toa, foi para mostrar o que está acontecendo lá na cachola do Daryl, como que essa situação toda está começando a influenciar o subconsciente do Daryl. Será que ele teve essa alucinação, esse sonho motivado por algo que ele começa realmente a sentir, que começa a acreditar, ou foi meramente casual? Pelas ruas de Paris à procura do endereço da Isabelle, que virou uma espécie de QG, ponto de encontro dos dois, ele esbarra com o simpático Anthony, né? O homem que cuida dos pombos, né? O Daryl tenta esconder ele, mas os caras ameaçam fazer mal pros pombinhos, né? E ele entra na frente, pede pra não fazer mal e leva logo um tirambaço no meio do peito. A galera da GN mata impiedosamente o pobre Anthony. Isso deixa o Daryl maluco, que parte pra cima, né? Daryl sendo Daryl, partindo pra cima. E essa cena serviu justamente para que a gente pudesse ter a dimensão de quanto é cruel essa galera do Pouvoir de Vivant, né? A galera da GN, quanto essa galera é autoritária. Guarda essa palavra, autoritária. O Daryl finalmente chega no apartamento, encontra-se com a Isabelle, eles chegam à conclusão de que o Lohan tá bem, o Daryl tem muita esperança que o Lohan é um garoto inteligente, que ele sabe se cuidar, e eles têm lá um vislumbre de onde procurar o Lohan, né? E o Daryl fala, acho que eu sei aonde ele tá. Muito embora o Lohan não conheça as ruas de Paris, nunca esteve em Paris antes, mas ele tem uma fixação pela Torre Eiffel
E quem já esteve em Paris sabe, né? Nós estamos falando de 300 metros de altura, é impossível não conseguir achar a torre, mesmo aquele que nunca pisou em Paris, é só você e vai andando, se guiando pelo tamanho da torre, que uma hora você chega nela. Então o Lohan chega de fato na frente da Torre Eiffel, já destruída, num grande CGI, né? O próprio Fallu já tinha explicado que no início do apocalipse zumbi, um avião tinha um helicóptero, não me lembro agora, tinha se chocado com o topo da torre, destruindo o topo da torre, né? Os aços gemiam, né? Por causa dos ventos e por causa da própria estrutura gigantesca da torre. E quando a gente olha para o título do episódio, a Dama de Ferro é um dos apelidos da Torre Eiffel, ponto turístico clássico de Paris. Mas eu acho que não erro se eu também interpretar que a Dama de Ferro é uma referência direta a Marion Genet. Lembra que eu falei para guardar essa palavra autoritária? Pois bem, ela é autoritária, ela deixa muito claro. Esse episódio serviu para isso, para abrir um pouco mais pra gente a identidade da Genet, como ela é e quem ela é. Ela não tá atrás só do Daryl para se vingar da bagunça que o Daryl fez, mas ela já sacou que o Daryl, ele pode representar uma ameaça até maior para ela do que estragar lá os zumbis dela, que é proteger a esperança, que na cabeça dela é uma esperança falsa. Lohan, esse garoto prodígio, esse garoto chamado de escolhido, predestinado, enfim, tantos adjetivos, preocupa ela, porque pode desviar o foco do povo de Paris, daqueles que sobraram de Paris, né, da Genet para o Lohan. Por isso ela diz que essa falsa esperança que as pessoas começam a depositar no Lohan é uma doença que precisa ser erradicada, palavras dela. Onde ela diz isso? Dentro lá da comunidade do Fallu, interrogando a própria coitada da Sônia, a viúva, né? E ao mesmo tempo em que ela diz isso, ela escuta uma criança chorando no fundo a todo momento e depois ela pega carinhosamente aquela criança nos braços e tenta ninar aquela criança. Ou seja, na mesma cena ela mostra toda a ruindade dela, toda a maldade dela e ao mesmo tempo ela esboça bondade, típico dos loucos, dos grandes ditadores loucos que a história teve, os ismos que fazem mal à humanidade. Essa Genet representa um desses ismos, sobretudo pelo viés autoritário. Mão de ferro, a Dama de Ferro, sacou? Voltando lá pra cena da Torre Eiffel, realmente o Daryl acertou, o Lohan foi pra lá, e aí vem uma das partes preguiçosas do roteiro, né? Uma barricada ali cheia de sacos ali, sei lá o quê, que, claro, deram a ideia de que estão ali há anos protegendo a Torre Eiffel, né? De zumbis que possam sair dali e fazer mal para toda a cidade, pro resto da cidade. Tem muitos zumbis ali, encurralados ali embaixo da Torre Eiffel. Você acha mesmo que deu para engolir que durante todos esses anos nunca ninguém teve a curiosidade de dar uma espiadinha ali naquela quantidade de zumbis presas ali? Mas o Lohan teve, e quando o Lohan é observado por um buraco ali no meio do muro de sacos ali, um zumbi vê ele, de repente a zumbizada olha pro Lohan e decide sair da barricada, e aí os sacos que estão ali há anos protegendo aquele monte de zumbi caem do nada, assim, uma coisa super frágil, e já era a barreira. Meu, isso, haja preguiça de roteiro. Quando a Isabelle e o Daryl chegam ali, começam a lutar, o Daryl usando aquela arma, sei lá o que lá, como é que chama aquele troço lá, girando uma bola de metal cheia de ponta, dando na cabeça. Essa cena tá bacana, né? Esse jeito de lutar do Daryl eu confesso que eu gosto. O Lohan se esconde debaixo do que parece ali uma telha, uma folha de telha, alguma coisa ali, e exatamente no minuto 17, aos 55 segundos do minuto 17, finalmente então a resposta vem de forma prática. Um zumbi se deita no chão e ataca, vai pra cima do Lohan. Então ele não tá expelindo zumbi nenhum. A representatividade, a significância do Lohan pra causa da união da esperança é outra. Possivelmente é o intelecto dele. Claro que não dá para descartar questões biológicas, porque ele nasce de uma zumbi. A mãe dele já havia sido morta e voltou como zumbi aí que ele nasce. Então, mas isso ainda não está explicado pra gente. Mas nesse momento, dizer que o sangue dele espelhe qualquer coisa, ou que ele tem alguma coisa paranormal, espiritual ali, que os zumbis não atacam ele, isso é ponto final, não é bem por aí. Se sobrar na reta do zumbi, acabou o Messias Lohan, já era. Bom, nessa altura do campeonato, Isabelle e Daryl não eram os únicos que estavam procurando o Lohan. O grupo da Genet
com os seus guerreiros, e o grupo do Queen, que tem aquela boate lá lá nas catacumbas de Paris, né, que tem acordos de negociação com a Genet para poder existir nessa sociedade maluca dessa Paris do apocalipse, também se interessa em correr atrás do garoto por duas razões, né? Ele sabe que o Lohan é filho dele, mas não é bem a causa primeira, não é essencial para ele proteger o Lohan porque ele é pai do Lohan, mas é que através do Lohan ele pode ter de volta a Isabelle para ele, que é sim um fator de obsessão para ele, é uma paixão antiga que ele vê de repente, depois de muitos anos à frente dele novamente, ele não quer perder a chance de ter a Isabelle para ele mais uma vez, o que desperta a ira, né, da coitada da cantora, da Ana, que já olha pro Lohan com outros olhos, vê que o menino também é uma vítima, mas ela gosta muito do Queen e ela vê na Isabelle realmente uma concorrência muito forte para que ela possa continuar tendo os olhos do Queen para ela. Essa galera do Queen então chega também ali na Torre Eiffel, tem todo um ranca-rabo ali, mas os caras conseguem sequestrar o Lohan para o Queen. E já nas dependências da boate, ali nas catacumbas de Paris, ele coloca justamente essa Ana para ficar de olho no Lohan e dá até uma arma para ela. Se entrar alguém aqui, você mete fogo. E chama a Genet para negociar. Ele esconde da Genet que ele está de posse do Lohan, que nesse momento a Genet está mais interessada no Lohan do que no próprio Daryl. E ele oferece o Daryl como contrapartida. Outra questão que o roteiro também tem hora que pega, né? Já tá bom, a gente já entendeu que a gente tá na França, Paris, terra da arte, da música, da cultura, da poesia, blá blá blá. Se eu te entregar o Daryl, o que você me dá? Aí a Genet fala, quer terra? Você quer arma? Não. O Queen vira pra ela e fala, eu quero apenas aquele quadro Monet que você tem lá. Precisa mostrar de novo que ali em Paris as pessoas se interessam mais por arte, por história do que alguma outra coisa. Quer dizer, então eu achei que nesse momento o roteiro tá meio que forçando a barra demais, já tá meio que enchendo já também. E ela sai dali com o Codron tá com ela naquele momento. E ela já expôs várias vezes no episódio que o grande lance dela no momento é tirar da jogada o Lohan. E ela espalha os homens dela aí pelas ruas de Paris, fechando as fronteiras da cidade. O Daryl, então, junto com a galera do Falou, organiza um plano de resgate do Lohan de dentro lá das dependências do Queen, né? E eles conseguem, tem sucesso, enquanto a galera do Falou tá na porta de entrada das catacumbas, virou um quiprocó ali de tiro, de coquetel molotov, o pau torando, o Queen até corre pra lá pra ver o que tá acontecendo. Enquanto isso, o Daryl, que também fez um dos soldados do Queen como refém, consegue uma nova entrada para dentro das catacumbas e assim ele chega até onde o Lohan está sendo mantido naquele quarto refém aos cuidados da Ana, que quando o Daryl entra e liberta o Lohan, ela até chega a apontar uma arma para ambos, né? Principalmente pro Daryl, mas ela não tem coragem de atirar, muito pelo contrário, ela orienta que eles saiam dali logo, né? Justamente porque sem o Lohan na jogada, o Queen poderia não ter a Isabelle também, e ela sabe que a Isabelle nesse momento é uma grande rival para ela, então, e ela também gosta do menino, acho que ficou muito claro isso, que ela não tem nada contra o garoto, né? Então ela liberta os dois ali. Lógico que existe um embate, uma luta entre Daryl e Queen, né? O Queen sai, leva a pior na luta, mas o Daryl não mata o Queen, principalmente porque o Lohan tá olhando. Bem ou mal, aquele cidadão é o pai biológico do Lohan. O Daryl não tem coragem, mas dá uma socada, bem socada no meio da fuça, bota o Queen para dormir e zarpa dali com o Lohan, justamente para estrategicamente encontrar com a Isabelle, com a Sylvie e com o Aslan. Aslan é essa figura nova que entrou na série, que é dono de um barquinho, estão ali no Rio Sena, e ele vem do lugar chamado Ninho, que é justamente o destino final do Lohan, e tudo indica que este ninho deve ser lá o Monte Saint-Michel. Como todas as ruas de Paris estão sitiadas por homens do Queen e da Genet, sobra quem? Sobra o rio para eles seguirem viagem, e é assim que acontece. O fato curioso aqui é que a Isabelle se entrega para o Queen justamente para tentar sossegar um pouco o facho do Queen, para assim o Queen para de colaborar um pouco com a Genet, que o seu objetivo do Queen era a própria Isabelle, não tem por que ele continuar perseguindo Daryl nem Lohan. Então ela vai, se entrega lá pro Queen, enquanto isso o Aslan, pilotando lá o seu barquinho, segue Rio Sena dentro com o Daryl e o Lohan, que está sendo totalmente protegido
protegido nesse momento. Que fique bem claro, o Daryl não abandonou o propósito dele. O propósito do Daryl continua muito claro, que é voltar para os Estados Unidos, voltar para a América. Mas nesse momento é inegável que ele também já criou certos laços com essa galera da Isabelle e do Lohan. Ele vai conduzir o Lohan até o ninho, vai deixar ele a salvo, vai cumprir realmente a missão de levar o Lohan para onde o Lohan precisa ir, para que supostamente ele vire quem ele tenha que ser. Para só então ele retomar a missão dele primária, que é voltar lá para os Estados Unidos. É isso, galera, e quero aproveitar para falar para vocês que já tá aqui no canal disponível as análises dos 6 episódios da série do Rick e da Michonne, The Ones Who Live, né, que acabou de passar aí. Então já tá disponível também aqui no Prime Video, então é só você voltar um pouquinho, alguns dias para trás aqui, que você acha todos os episódios devidamente analisados. E se você não deixou a sua inscrição no começo, a hora é agora. Vem fazer parte da família, deixa aqui a inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir o nosso trabalho aqui dentro, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Por isso, fique bem, se cuide. Spótico na área.